VPFI! Fala, VPFire! Hello, everybody! Vamos começar um quadro novo? Let's do it. Sem enrolação. O nome desse quadro vai ser English Pills. Você tá vendo aqui? Olha tá que ali. coisa. English Pills. Isso esteve Cara, minha mão sumiu. Ah, não. Eu tava aqui, eu falei, caraca, não sumiu. Então, galera, o English Pills basicamente vai ser um momento onde eu e o Teacher Juan, ou eu e o Teacher Baby, ou o Teacher Baby e o Teacher Juan, invariavelmente dois professores estarão aqui para transmitir um conhecimento de forma rápida, clara e objetiva. Sim. E o tema de hoje é Simple Present. Então eu já vou colocar aqui já, ó. Simple Present, que é o presente Simple, que é simples, né? muito fácil, Exatamente. muito fácil. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que falar como que vai ser feito esse quadro aqui. A gente não quer se prolongar por mais que 15 minutos, então esse Exatamente. vídeo tem que ser assim, ó. Então corrida. é conteúdo. Exatamente, não vai ter muita brincadeira, até parece, né? Mas a gente vai tentar brincar menos e entregar mais conteúdo pra você, beleza? Exatamente. Primeira coisa que todo mundo tem que saber antes de começar qualquer gramática, qualquer conhecimento basicamente do inglês. Diz aí. As pessoas. As pessoas, acho E que é também válido. é chamado de pronome pessoal. Sim. Pronomes pessoais da língua inglesa, que são eles I, you, he, she, it, we, they. Vamos repetir ele de novo. Ok. E daí? Ok. Vamos ver se tá aparecendo tudo aqui. Olha que Maravilhoso. lindo, hein? Lindo, lindo. Peraí, você conhece já essas pessoas? Não conhece? Nunca viu isso aqui? A gente vai falar rapidex aqui então pra você. Rapidíssimo, então. I, Eu, you, você, he, ele, she, ela. it. Ele ou ela para objetos e animais. E lugares também. E lugares. We, Nós, you, vocês, they. eles ou elas. Muito bem, então agora Vamos você já se aprofundar, sabe. né? É, isso aí, galerinha. Já é Básico, básico, né? básico. Tá? É só dar uma repetidinha em 3 vezes que você não esquece mais. Né? Exatamente. Bom, e como é que funciona? O que a gente vai ter que estudar nisso aí? As conjugações verbais em que tempo? No presente simples, Exatamente. que é o English Pills de hoje. Exatamente. Então, esse simple present nada mais é do que um tempo verbal, tá, galera? É o nosso presente. que É o mais acontece no- básico, né? O tempo verbal mais básico que existe. É o que o pessoal geralmente começa a aprender na maioria dos cursos aí, né? E Inclusive assim por no diante. inglês do zero a gente começa por ele também. Exatamente. Então, o que a gente vai ter que falar aí primeiro de tudo? Da estrutura. Uhum. Vai ser a estrutura do Simple Present, que é como se fosse um esqueletinho que a gente faz para ajudar a pessoa a entender melhor como é que funciona. Boa. Que são 3 elementos. Quais 3 são? elementos básicos. Primeiro é a pessoa, Pessoa. que também depois- pode ser chamado de pronome pessoal, que foi as pessoas que a gente colocou ali antes. Aí eu Depois recheei. disso, o verbo. Verbo de ação. O que é um verbo? Verbo é ação. Por isso que ele já Exatamente. chama verbo de ação. Exatamente. É uma palavra que vai indicar uma ação. Pular, brincar, jogar, tocar, brincar, tudo isso. Nossa, é um dois verbo. brincar, você gosta de brincar mesmo, hein? Eu gostei, coloquei 2? Falou dois, você viu, né? Tudo bem, Mas então vai. você volta aí e vê se eu falei 2. E complementa. Complemento. Que complementa pode ser qualquer coisa. Pode ser uma palavra só, pode ser mais um montão de palavras. Não tem necessariamente um manual aí. Beleza, é então, o resto da frase. né? Isso daqui se chama esqueleto gramatical. São os itens que compõem essa gramática. Exatamente. Então vamos ver na prática, porque na Então, prática fica basicamente, fácil. somando esses 3 elementos aí, se dá uma frase afirmativa. Exatamente. Que é o que a vamos gente fazer quer. um exemplo? Exatamente, bora Quero lá. um exemplo então com drink. Com Manda drink, aí, vai com lá. drink. You You drink drink soda. soda. Soda é refrigerante, Positivo. mas não necessariamente uma soda limonada. Não, qualquer refrigerante. Boa. Então aqui nós temos, deixa eu marcar aqui. You é a nossa, Pessoa, drink é o nosso verbo, e soda. é o complemento que é bebida só, Isso. né? Poderia ser, por exemplo, you drink soda in the morning. Tudo isso aí é o aqui complemento. Seria complemento e Exatamente, tá que é o valendo. resto. Uhum. Da frase. Beleza. Fez sentido pra mim, fez sentido pra você? É o que a gente usou a estrutura que tá ali em cima e colocou numa frase, só trocou ali os elementos. Maravilha. Então olha só, galera. Muita atenção agora. A gente vai, sem rodeios, conjugar pra terceira pessoa. Porque é aqui que mora a diferença dessa gramática. Mas antes de tudo, O o que quê? é a terceira pessoa? He, she, it são chamados de terceira pessoa. Porque é ele, ou ele e ela para objetos, animais e lugares. Então essa terceira pessoa são 3 pessoas, tá? É um conjuntinho Isso. de he, she e it. E a Exatamente. maioria das coisas no presente vai mudar pra he, she ou it. Sempre vai ter uma... Eles são os diferentões, vamos falar assim. São. Então, quando tiver eles na frase, alguma coisa ali vai ter que ser diferente do usual. E tá? essa coisa a gente chama de verbo. Nós vamos Exatamente. conjugar ele de forma diferente porque é uma terceira pessoa.
Não tem uma explicação aprofundada do porquê isso acontece, tá bom? Isso é como se fosse uma conjugação no português mesmo. É porque eu bebo, você bebe. Por que muda? Porque é a conjugação do verbo. Você não fala eu bebo, você bebo, ele bebo, nós bebo. Não é assim. A diferença é que em inglês só vai mudar para essas pessoas aí no presente. Então, isso é a parte boa, né? Facilita um pouco. Então vamos lá. Vamos passar essa mesma frase pra he. Ok, então beleza? Fica assim, ó. He drinks soda in the morning. Então, exatamente. Olha só, que muita mudou atenção. Aí? Vou até destacar, ó. Destaquei até a cor aqui. He drinks. Viu esse S? É o que no presente simples, na afirmativa, você tem que fazer. Você vai conjugar o verbo com um S a mais. Exatamente. Quando eu vou fazer isso? Quando na frase for he, she ou it. Então sempre quando falar ela faz tal coisa, ele faz tal coisa, sempre essa tal coisa vai ter uma mudança. E no caso de drink, vai mudar para drinks. Exatamente. Fácil. Vamos fazer um rapidinho aqui com outro verbo? Vamos lá. Vamos fazer com eat. Eu quero pra a pessoa they agora. They? É. Ok, então they eat meat. Vai colocar mais uma coisa? Põe. At night. At night. They eat meat at night. Significa? Eles comem carne à noite. E se fosse ele? Só ele? Ou melhor, ela. E aí? Bom, se fosse ela, ficaria she eats meat at night. Fácil, mudou um S. Exatamente. Porque no português vocês sabem que a conjugação é bem ferrenha, Muda né? em todas as pessoas. Em inglês só he, she, it mesmo. Isso. Então esse aí é o simple present em frases afirmativas. Exatamente. Que você... isso é importante falar. Todo esse esqueleto aí é frases afirmativas. O que são frases afirmativas? Você afirma alguma coisa. Exatamente. Eu faço isso. Ele faz. Alguém faz alguma ação. Exatamente. Fechou? Vamos começar a negativa? Bora lá. Então, atenção. Agora, isso daqui que a gente anotou não vale mais de nada. Tô tirando aqui, você Exatamente. já Pode anotou, deixar o né? esqueletinho que a gente só vai adicionar uma coisa a mais aí. Nas frases negativas, nós precisamos mostrar que isso é uma frase negativa. E quem vai mostrar isso? O auxiliar de negação. Que é? O don't. Ah, então pera lá. Pessoa mais verbo e complemento continua. Na verdade, vai entrar uma pessoa aí dentro. Uma Onde? pessoa não, vai entrar um auxiliar aí dentro. Diz aí pra mim. Logo então. Depois da pessoa. Depois da pessoa? Exatamente. Então vou colocar aqui mais. Quem é que entra? O auxiliar de negação. Auxiliar de negação. Bom, o que é esse auxiliar de negação? Bom, o nome já fala. Ele auxilia pra mostrar que a frase tá na negativa. Beleza. E o auxiliar do presente aí é o don't. Don't. Mas ele tem uma outra conjugação, não tem? Conjugação? É, porque Exatamente. ele pode ser don't ou... Ele é don't para as pessoas comuns, mas para as pessoas diferentonas, que são he, she, it, ele vira doesn't. Ah, então isso daqui é muito importante frisar. Eu coloquei até em outra cor aqui pra eles, nossa, pegar essa informação. Vamos negar uma frase? Vamos lá, Criar uma negativa. Agora eu quero que você use o verbo speak. Beleza, vamos lá então. Começar com uma pessoa comum. Vai uma lá. pessoa que não é diferentona. You speak English. Speak English. Deixa eu voltar pro preto aqui, peraí, gente, pra destacar só o que for realmente importante. Muito bem. You speak English. Mas cadê a negativa? Exatamente, agora que a gente vai colocar. Vamos ver então. Então, essa aí é a frase afirmativa. Beleza. Você fala inglês. Vamos negar isso agora. Tá bom. Usando o quê? O don't. Que é o auxiliar de negação logo depois da pessoa. Então, you don't speak English. Só esse don't é responsável por negar a sua frase inteira. Você Exatamente. colocou ele, já virou negativo, certo? O que era uma frase afirmativa que você falava em inglês, agora você não fala mais. You don't speak English. Beleza, mas eu quero agora ver com os diferentões. Os diferentões? Com aquele he, she, it. Qual você escolhe? Eu quero agora com she. Quero she de novo, Ok, então she. She. E aí você tem que ver ali em cima, ó, qual que é o auxiliar para os diferentões. Doesn't. Então, she doesn't Doesn't speak English. speak English. Ah, rapaz, Já não é tão difícil. Não, é de boinha. Então o que vai mudar, o que vai diferir aqui, VPFire, é o don't e o doesn't. Sempre lembrando, o doesn't, ele é pra he, she, it, que são os diferentões, não é isso? Exatamente. Tendo isso, ó, guarda essa ideia dos diferentões na cabeça, que isso vai te ajudar por toda a sua caminhada rumo à fluência. Você tá vendo isso aqui no Simple Present, mas vai te acompanhar pra sempre, pode ter certeza, É não só é? lembrar que no he, she e no it vai mudar. E aí o diferentão tá ali, doesn't. Beleza, mas O eu gosto... resto Ah, é don't. Eu gosto de praticar, então eu vou
dar mais um desafio pra você. Eu quero um verbo agora com uma frase com work. Work? E eu quero a pessoa como we. We? É. Ok, so we work at VPFI. At VPFI. Essa frase é verdadeira. Essa frase é verdade. E o que significa essa frase? Nós trabalhamos no VPFI. Pra quem não sabe, o verbo work é trabalhar. Trabalhar. Olha que coisa linda, né? Boa. Como é que a gente nega isso, sendo que o we não é diferentão? Usando don't. Então we don't work at VPFI. We don't work at VPFI. Maravilha, beleza? Show. E agora se a gente fosse passar isso pra ele, falando, ó, ele não trabalha no VPFI. Ele é he e é diferentão, então he doesn't work at VPFI. VPFI. Mas tem uma coisa importante aqui, Teacher Juan. Se eu quisesse passar essa frase pra afirmativa, aí eu teria que tirar o doesn't. Sim. E aí eu teria que colocar o S no verbo. Positivo. Então, ó. Entendeu? Isso é uma coisa muito se atentar. Isso é legal. Por quê? Quando tem o doesn't, aquele verbo que mudava antes não muda mais. Ele volta a ser natural. Por que não muda mais? Porque é o doesn't que vai ser responsável por mostrar que essa frase está na terceira pessoa, entendeu? Então, como o doesn't vem antes ali, o work some o S que ele tinha. Entendi. Mas, por exemplo, vamos fazer ao contrário. Então, quero tirar o doesn't e colocar a frase afirmativa. Aí fica aquela frase ali, ó. He works at VPFI. Fácil de lembrar isso aqui, né? Bom, tem que porque às vezes, no começo, talvez seja um bichinho de 7 cabeças pra você. Mas vai por mim, vai pelo Teacher Juan. A gente tem experiência há anos de sala de aula ensinando isso dia após dia. No começo, parece que realmente é difícil. Quando você assimila a regra, cara, fica muito fácil. Faz todo sentido do mundo, não é? Exatamente, é bem fácil você lembrar. Por exemplo, é só fazer 3 frases. I work at VPFI. Não é diferente, então vai lá. I work at VPFI. Por que eu escrevi a frase desse jeito? O I não é diferentão. Então o work foi daquele jeito que ele é mesmo. Beleza. He works at VPFI. Conjugou. Tá ali. Conjugou o verbo com o S. Mudou o he. Então ele é diferentão, a gente adiciona o S no verbo. Beleza. Agora eu quero negar. Então, he doesn't work at VPFI. Aí, como eu adicionei o doesn't, por regra, o work volta a ser normal, do jeito que ele era antigamente. Se você tiver esse esqueletinho em mente aí, você nunca vai errar, nunca vai cair nisso daqui. E o segredo mesmo é praticar, né? Sim. Quanto mais você praticar frases desse tipo, Aprendeu o verbo novo, já vai fazer frase afirmativa, negativa e agora vem o quê? Interrogativa, então, para você fazer perguntas no presente simples. Vamos lá então, ó. Vai mudar alguma coisa do esqueleto gramatical aqui para uma fase interrogativa? O que muda? Bom, o auxiliar negativo não precisa mais, né? Já não é mais necessário, porque agora é uma pergunta. Certo. E a gente vai precisar de um outro auxiliar para fazer pergunta agora. Sério que é auxiliar? O auxiliar interrogativo que vem antes da pessoa aí. Auxiliar interrogativo. Então olha o que muda aí, galera. Esse auxiliar, por sua vez, já vem logo antes da pessoa. Entendi. Ele vem antes de tudo, ele já começando a sentença logo do início. Ele, então, serve para começar a frase. Sim. Então me explica aí, Teacher Juan, quem são os auxiliares interrogativos do presente simples? Olha lá, olha o spoiler. Esse auxiliar já tava na negativa. Já tava. Exatamente. Só que agora eu vou explicar isso mais pro fim. Beleza. Mas o auxiliar interrogativo são 2 também. Pode ser o do ou does. Does. Beleza, isso é bom. Muito bem. Então onde é que eles vêm? Logo depois, logo antes da pessoa. No comecinho da frase, né? Exatamente, antes de tudo. Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta? Vai lá, que verbo você quer? Eu quero o verbo walk. Verbo andar, vai. Ok, so, do you walk on the street? Do you walk on the street? O que significa isso? Você caminha na rua? Exatamente. Sim, então, olha lá onde ele veio, lá, ó. Logo antes da pessoa, tá? E pra que ele tá aí mesmo? Bom, pelo que eu entendi, ele não tem nem tradução, né? Ele só tá aí pra mostrar que é uma interrogativa. Exatamente. Como o próprio nome diz, auxilia. Entendi. Ele auxilia a gente a entender que essa frase é uma pergunta. Não, faz sentido. Coisa que não acontece em português, que pode confundir um pouco a cabeça, né? Sim, é a entonação que vai contar, né? No português a gente só coloca o ponto de interrogação lá e fala de uma forma mais wow e pronto, a gente já sabe que é uma pergunta. Entendi. Em inglês tem uma palavra que vai indicar que é uma pergunta. Isso é bom. É bem bom. Muito legal. Agora eu quero ver, porque a gente já usou o do. Agora eu quero numa terceira pessoa. Que é he, she, it, diferentões. Eu quero um diferentão aí, dando exemplo então, de uma pergunta. Vai lá. Com walk mesmo? Não, eu quero com talk. Talk? Agora talk é o quê? Talk é o verbo conversar. Okay. E você sabe que he é pra homens, ele, né? She é pra mulheres, ela. E it é pra objetos, animais e lugares. Então eu quero que você fale essa frase pra mim, Teacher Juan. Imagine um cachorrinho. Então eu pergunto pra você: ele conversa comigo? Como que você fala isso? So,
Does it speak to me? Oh, talk to me? Volta aí de novo. Does it talk to me? Talk to me. Boa, então deixa eu entender. Esse it que você colocou, esse it, ele é o cachorro. Exatamente, está se referindo ao cachorrinho, porque ele não é nem homem, nem mulher, ele é um animal. Um animal. Exatamente. Se fosse um objeto, por exemplo, também daria certo. So, does it talk to me? Isso conversa comigo? Isso não, né? Ele né? Conversa comigo? Conversa ele, comigo. no caso, o dog. Caramba, bem, é cara, isso. então não tem segredo mesmo. Não. Usa do ou does pra fazer a pergunta. Exatamente. Então, só lembrar, usou, quero fazer uma pergunta no presente. O pronome é diferentão ou não é diferentão? É a primeira coisa a se questionar. Exatamente. Tá. Bom, ele é diferentão, does, que Beleza. é he, she ou it. Certo. Ele não é diferentão, é I, é you, é we, é they. Usa o do. Certo. O do aqui. Bom, Usa o teacher do. Válido. Eu acho que é interessante a gente fazer uma prática aqui, na qual a gente conjuga uma frase em todas as pessoas pra eles conseguirem ver ali. O que você acha? Boa, vamos Acho lá. que é uma boa. Então, ó, vou apagar até o esqueleto e deixar só o simple present aqui. Vamos pegar uma frase de exemplo que qualquer pessoa usaria. Tem algum outro verbo? Não, a gente pode usar os que a gente já usou mesmo, pra frisar mais ainda. Pode ser então. Então Vamos já com o drink mesmo. Então vai, com o drink. Olha Olha só. Uma só. frase bem pequenininha. Uma frase bem pequenininha pra conjugação. I drink coffee. I drink coffee. Beleza? Se fosse you. You drink coffee, porque não é diferentão. He. Aí é diferentão. Drinks coffee. E se fosse she? Drinks coffee também, porque ela é diferentona. É legal que as pessoas diferentonas andam todas iguais, né? E o it? Exatamente. Drinks coffee também. Beleza. We. Drink coffee. E o you de novo? You. Drink coffee, igual Que lá aí em é cima. vocês, né? Exatamente. E? E they drink coffee também. Então, Teacher Juan, quando alguém fala pra mim que inglês é difícil, eu adoro mostrar uma tabela dessa daqui e pedir pra pessoa conjugar. Porque olha isso. Eu bebo café, aí no português, você bebe café, ele bebe, ela bebe, nós bebemos, vocês bebem, eles bebem. Exatamente. Cara, tem muita mudança na língua portuguesa, Os enquanto no verbos inglês mudam a todo momento. Em Sim. inglês, colocou 3 Szinhos a mais ali, já conjugou em todas as pessoas. acabou o problema. Exatamente. Mas eu tenho uma notícia má pra te dar, então, Teacher Du. Notícia má? Que notícia má? Notícia má. Não gosto Porque- de notícias más. Pois é, mas essa aqui você vai ter que lidar com ela. Diga-me então. Nem sempre os verbos em inglês vão mudar com Szinho no fim. Ah, você tá falando daqueles, né? Exatamente. Então, Entendi. galera, sim, os verbos eles vão mudar, todos eles basicamente vão mudar no presente, he, she ou it, certo? Sim, sempre vão mudar. Muito bem. Só que nem todos eles você só vai colocar o S e ser feliz. Então, no caso de drink, sim. É só isso e pronto. Só coloca o S e sucesso. E existem muitos que são assim também. Por exemplo, speak, por exemplo, sleep e muitos outros. Take, Work. exatamente. Mas existem alguns outros que você coloca ES, por exemplo. Ai, Que eu coloca separei. IES. Eu por separei exemplo. uma regrinha aqui pra apresentar pra vocês. Eu vou colocar ela aqui agora no ar pra vocês entenderem isso de forma mais fácil, mais dinâmica, tá bom? Pera aí. Voltamos. Então olha só, gente. Aqui tem algumas regrinhas. Eu não sou particularmente o tipo de teacher que apresenta esse tipo de regrinha em sala de aula, porque Nem eu. sabe? Eu acho interessante trazer aqui pra você pra mostrar que existem alguns diferentinhos, alguns verbos que mudam. A maioria deles, na conjugação de he, she, it, ganham S pros diferentões. Só que, quando o verbo acaba em SS, SH, CH, X, eles geralmente vão acrescer um ES. Como esse exemplo aqui, olha o verbo kiss, é o verbo beijar. Se você fala que ela beija, fica She kisses. she kisses. Ou então o verbo wash, que é o verbo lavar. Se você fala que ele lava o carro, como é que fica? He washes the car. Então você percebeu que eles não são naturais. Eles ganham ES. Exatamente. Teacher, funciona para todos os verbos que acabam SS, SH, CH e X? Não. Esse é um dos motivos do porquê eu não gosto de ensinar com essas regras. Existem muitas exceções à regra, tá bom? Exatamente. Qual que é a melhor forma de aprender isso, teacher? Na prática, você usando o verbo. Você usa ele, depois que você aprendeu que ele é daquele jeito, acabou, não tem mais. Vamos pegar um exemplo, um verbo comum, que vai ser fácil de você lembrar, mas vai servir para todos os outros. Certo. Você aprendeu hoje que é drink, só que para os diferentões ele se torna Drinks.
com S. Certo. Ok. Imagina que você faz 7 frases com isso. Você acha que a próxima vez que você vê drink pra he, she, você não vai lembrar que é drink? Com certeza. É questão de prática diária. E isso vai acontecer também com o verbo, por exemplo, como watch, que é o verbo assistir. Certo. Vai ser até estranho, porque você vai colocar S no fim de watch. Você vai, depois de ter visto ele, já ter entrado em contato com ele certas vezes, vai ficar no seu subconsciente que aquilo ali tá errado. Sem contar que a escrita fica até estranha. Imagina um S depois do CH. Não fecha, não então fecha. Você tem que pôr um Ezinho ali pra watches. Fazer a conexão. Pra não ficar watch, entendeu? Watch. Fica uma coisa esquisita. Não rola, tá? Entendeu? Uma segunda regrinha que esse avizinho aqui trouxe aqui pra gente é que os verbos que terminam em consoante e Y, eles perdem esse Y e ganham um IES. Que é o caso de study, por exemplo. Exato. Study então, é o quê? O study é estudar. Então, se eu falo eu estudo, é I study. I study. E ela estuda. She studies. Mas não é porque ganhou o IS que você vai falar studies. Não, studies. Studies, normal. Como se fosse só um S. Mas o que acontece? Existem 2 tipos de verbo que terminam em Y. O verbo que terminam... Esse que você falou exatamente. Verbos que terminam em Y e antes do Y tem uma consoante. Entendi. No caso de study, tem um D. Tem um som de R, mas tem um Dzinho. É um D. Study, né? Tem um Dzinho. Cry, que tem aquele R. Tem um R. E aí, você vai, nesses casos, cortar o Y e colocar IES. É isso. Já, por exemplo, play. Antes do Y tem o quê? Uma vogal. A vogal A. Então, você só mantém o S, entendeu? Então, galera, é tudo questão de vocês praticarem. Não fica querendo decorar isso aqui não, tá? Que vocês vão perder tempo. Vocês vão ficar uma semana decorando a tabela. Depois vocês vão ter que ficar mais um tempão decorando os verbos. Então, já decora os verbos. Bem mais prático. Sabe, é isso daqui, é essa prática que eu fiz aqui do lado que vai trazer os melhores resultados pra você. Pega um verbo, conjuga ele pra todas as pessoas na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Exatamente. Você vai perceber como o seu inglês vai fazer isso aqui, ó, bum, cara, vai deslanchar muito. Exatamente. E pensando dessa forma, se você praticar dessa forma, você vai estar praticando um tempo verbal inteiro. Sim, completo. Para todas as pessoas, todas as conjugações. Exatamente. Então, cara, mas é um saco ficar tendo que escrever tudo isso. Cara, mas é um tempo verbal completo. O presente você tá craque num tempo verbal. Você já dominou tudo. Exatamente. Ah, então... teacher, mas eu não gosto de ficar escrevendo. Pelo menos fala. Faz a conjugação aqui, ó. I drink coffee, you drink coffee, he drinks Só coffee. se mantém consciente dessa informação. Você não pode esquecer. Ah, entendi tudo que os teachers falaram aqui. Nunca mais vê, se nunca não mais aplica, prática. Você tá sendo iludido achando que seu cérebro vai guardar tudo isso na próxima vez que você precisar usar, tá? Exatamente. A aplicação prática é o que vai trazer resultado pra você. Inclusive, a gente vai deixar uns exercícios aqui embaixo. Vamos? Então vamos. Exercício bem simples. Exercício básico. Só, por exemplo, coloca o verbo e fala, conjugue em todas as pessoas. Legal. A gente passa uns 5 verbinhos ali. Exatamente. Desses que mudam e desses que não mudam. Pra você ter que dar uma pesquisadinha aí. Aliás, dá pra passar uma plataforma que dá pra pesquisar, né? Sim. Entendeu? A gente vai fazer dessa forma então. Bom, é isso, né? Temos que pedir agora o seu feedback, porque esse foi o primeiro English Pills que nós gravamos juntos. Sério, a gente aqui... É diferente, né? É Jornal Nacional. Eu sei que a gente prometeu pra você 15 minutos Deu, e já estamos aqui a 25. Ah, mas tudo bem. Não, Mas foi 25 sério. Vamos ser razoável? Não tem como fazer uma explicação forte, uma explicação bem definida como essa em 15 minutos. Talvez até tenha, mas ela vai ficar rasa. E a gente quer trazer um conteúdo a fundo, por isso que a gente tá aqui. Se passou um pouquinho mais. Você percebeu que não foi zoeira. É, exatamente. A gente não passou por isso porque a gente ficou brincando. Tanto é que o conteúdo foi bem grande, até porque, galera, e tudo isso que a gente passou aqui demora para um aluno, por exemplo, no inglês do zero, atingir tudo isso. Cara, sabe quando que um aluno no inglês do zero vai ter o conhecimento de tudo que... o domínio total desse vídeo aqui? Na lesson 31, no pack 5. Ai, teacher, mas meu Deus, eu tô no pack 2 da plataforma. Calma, você adquiriu o conhecimento. Quando você chegar nesse nível do pack, você já vai estar, ó, ninja, vai estar na frente, tá? Outro detalhe. Nossa, mas vocês demoram 5 packs pra passar isso que vocês explicarem em 25 minutos? Demora. Por que acontece isso? Simples. Por conta da sedimentação do conteúdo. Então, ó, aprende as frases afirmativas.
pratica. Aprende as negativas, pratica. E é isso que faz a fluência chegar, galerinha. A gente, nosso curso, a nossa experiência para você como aluno, não é aquele negócio, pronto, aprendemos isso aqui, vamos pro próximo. Não, ó, ensinamos exatamente. Isso. Agora vamos praticar até você virar o bichão, cara. Até você dominar o negócio. Porque senão vira uma bola de neve. Não vira, você aprende cara, tudo na aula e esquece tudo em casa, entendeu? Não adianta nada. Não adianta. A gente já viu métodos e métodos aí que vão correndo. Fluência em 6 meses. O cara passa na primeira semana de aula o presente, o passado e o futuro. Quem domina isso? Não domina, cara. Sim. Não se iluda. É a prática que vai trazer o resultado que você tá buscando. Você quer a fluência? Rala, cara. Você tem que fazer por onde. Não adianta achar que, agora eu sei como funciona o presente. Mas se você não souber aplicar ele, pouco importa saber como ele funciona. Não é isso? Você pode ter ficado tudo muito claro aqui, mas você tem que ir no dia a dia ali e falar, será que eu consigo mesmo? Exatamente. Será que eu entendi mesmo? Mais que isso, é na hora que você tá num embate, numa conversa ali com alguém, isso aqui não tem que ficar dando pop-up na sua cabeça, tem que estar enraizado. Exatamente. Você não pode nem pensar que Rich e It são os diferentões e que eles têm que pôr S no verbo. Isso já tem que estar como parte de quem você é. Parte do que você conhece. Isso que a gente usa pra explicar é um artifício pra explicar mesmo. Você não vai ficar pensando isso na hora de conversar. Não. Por quê? Você praticou tanto natural. Que você ficou fluente nisso aqui, tá? Ficou natural. É isso que é a fluência, cara. Quando você precisa de uma quantidade X de palavras pra se comunicar e elas estão todas aqui no seu vocabulário ativo. Isso é lindo, cara. Exatamente. Aliás, uma coisa que eu prego bastante é ser fluente em alguns momentos. Por exemplo, tem aluno que é fluente só no presente. Beleza? É um tópico X. Por que ele é fluente só no presente? Porque ele só estudou o presente e fez por merecer, estudou bastante e ficou claro. Exato. Fechou. Até o presente momento, você é fluente naquele conteúdo. Acabou. Depois você aprende mais um, fica fluente também. E é assim que você vai adquirindo a fluência geral. Que é aí... onde a galera peca. Voltando mais uma vez, aqueles cursos que entregam todos os tópicos gramaticais pro aluno em 6 meses. Cara, não dá tempo de você sedimentar aquela quantidade de informação. Aí você vai desenvolver o inglês, beleza? E vai falar assim, cara, eu fico confundindo isso aqui e aquilo ali. É natural, você não teve tempo não consigo falar, sabe, eu sedimentar. Entendo. Exatamente. Pô. Você vai começar a trocar don't com does, vai começar a inverter tudo. Porque não ficou claro, entendeu? E esse é um grande diferencial, né? Porque, tipo assim, alguém aí tava pensando, cara, mas os caras então enrola demais pra 5 packs pra isso. Não é enrolação, é prática ativa. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. É a certeza de que você entendeu. É isso. É exatamente isso. Então, gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado. É um layout novo, é um layout mais sério, mais pedagógico. A gente não deixou de fazer nossas piadinhas. Sim. Mas... Aliás, esse English Pills não vai aparecer só tópico gramatical, tá? Tudo que for legal de se explicar, importante que você entenda, a gente vai trazer um episódio aqui de English Pills com diferentes professores em diferentes horas, pra ser uma coisa assim, ó, papum. E não é algo pontual, não é toda semana vamos estar aqui, não. Vamos fazer um English Pills de question tag? Pô, a gente senta lá, vamos fazer. Às vezes é como eu falei, eu e o Baby, eu e o Juan, Juan e Baby, whatever, ok? O importante é que você tá adquirindo um conteúdo bem legal e de qualidade aqui. Exato. Aliás, a gente vai deixar aí embaixo então os exercícios que você pode até rever essa aula se você quiser. Deve, na verdade. Exatamente, é bem interessante. Então pratique com essas coisas simples, tá? Coisinhas de pegar papel assim e conjugar um verbo ali no tempo livre. No horário de almoço ali, vou conjugar o verbo speak aqui de novo, vou ver se eu lembro. Cara, imagina que mágica, valioso, entendeu? Juan. O cara você acabou de assistir essa aula, você tá mais que motivado e sabe que isso é importante pro seu inglês. Cara, de hoje até tal dia, eu vou conjugar por dia um verbo diferente. Olha que legal. Rapaz, você não... Nossa. Você já faz e não leva nem... Cara, 10 minutos pra você, entendeu? Não leva 5. Exatamente. Não leva 5 minutos pra você fazer essa prática que a gente fez de conjugação. Essa aqui, ó, vou até colocar de novo aqui pra você. Ó, tá vendo aqui? Você não vai levar 5 minutos. Aqui tá só afirmativo. Passa pra negativo, passa pra interrogativo e acabou. Sucesso. Exatamente. Isso é estudo, galera, entendeu? Não é porque a gente falou que tem que estudar que tem que ser uma coisa árdua, difícil, trabalhosa. Ilusão, isso 3 horas disso. Não. É continuidade. Pronto, estudo é continuidade. Acabou. Pronto. Fim. Se comprometa então com a gente aqui, comigo, com o Teacher Juan, a fazer essa prática. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo falando assim, ó,
eu prometo que a partir de hoje eu vou conjugar pelo menos um verbo diferente por dia. Exatamente. Cara, 30 dias você vai ter 30 verbos. Imagine em um ano quantos verbos você vai ter de vocabulário. Se você comentar isso aqui, se comprometer com a gente, você vai receber uma coisa especial no privado do WhatsApp. Vai? Opa, então vai. Então vai. Então, comenta aí se você quiser saber o que você vai receber, se você se comprometer com a gente em praticar um verbozinho todo dia pra você aumentar seu vocabulário e a sua rapidez gramatical. É isso. Agora a gente vai nessa, porque já tá dando a hora dos nossos alunos já chegaram e estão esperando a gente, não é isso? Sim. Vamos nessa então. See you, VPFire. Não esqueça de deixar a avaliação dessa aula aqui 5 estrelas, hein? Qualquer dúvida também, não deixe de falar pra gente. Por favor, estamos aqui por vocês. See you, guys.